Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Bom dia. Bom dia, Sora. Nossa, Bom dia. vontade de não acordar. Ó. Assim. Já volto, Sora. Oi? Tá bom. Já volto. Beleza. Bom dia, Sora. Bom dia, Isa. Bom dia, Sora. Bom dia. Da rede das 8 horas, prefere? Luísa, você tá bem? Você tá bem, Luísa? É que eu tô assistindo TV. Não tava chegando a hora ainda da aula. Entendi. Tá com uma cara assim de quem tava lá longe, junto com o Bob Marley e tal. Você deu aquela arma diferenciada, Sora? Isso, Sora. É a rave das 8 horas. Vamos lá. Vamos começar então. Pelo menos hoje não tá chovendo, né, gente? Ó, vocês podem ver, tá sol aqui perto de casa. Se vai chover, não sabemos, né? Deixa eu deixar minhas bolachinhas de sal aqui perto de mim. Ai, que preguiça. Bom, quando for 8h15, alguém me avisa para eu fazer a chamada, tá? Assim dá tempo do pessoal chegar e tudo mais. Vamos seguir na didática, então. O objetivo é finalizar a unidade de literatura, tá bom? Da página 55 a 64, acho que é muito fluido. Os textos são bem espaçados, vocês vão observar, e quase não tem atividade interpretativa. E aí a gente vai para o CA, André. A nossa apostila ela tem mais ou menos umas 70 páginas, né? De cada matéria. No Né? caso da 64. didática, é isso? É, sim. Acho que na média dá umas 70 páginas, só que a gente ainda tem, além da didática, a gente tem o CA mais produção de texto. Tem matéria que não tem, né? No caso, muita atividade no CA e tudo mais. Acho que história não tem muito caderno de resposta, né? Eu acho que 4 páginas. Então, muito pouco. A nossa, pelo volume Página de por aula, é realmente capítulo. maior. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui o chat. Tá bom, o Nicolas está com problema no áudio, no microfone, no caso, né? E o Luiz Henrique está num computador que não tem microfone nem câmera, porque o dele deu problema. Sem problema.
Se já foi formalizado, Luiz Sorry, Henrique, vai com a ser aquele mesmo coordenação. esquema. Eu vou ter que falar e desligar o microfone porque se buga. Tá bom, tudo bem. Vamos lá, vou compartilhar então com vocês. Peguem aí a. Opa, abri um negócio aqui. Peguem a apostila para mim, por favor, didática, página 55. Aí vocês estão vendo uma peça do Gil Vicente. Essa peça foi escrita há muito tempo, lá, 1532, né? E tem uma abordagem igual aos perfis dele. Então, vocês vão perceber que temos uma rúbrica aqui no começo, que é um texto introdutório, para contextualizar essa ambientação de onde está sendo realizada, quais são os personagens e tudo mais. Então, assim, para não ficar uma bagunça, na sala de aula, a gente, onde está aqui, ó, a gente leria todos juntos. Mas para não ficar uma bagunça, eu vou pedir para uma pessoa ler um e outra pessoa ler o outro, tá bom? Então, ninguém vai ser... Pode ser você, Isa. E o todo mundo é a Luísa. Pode ser, Luísa? Essa peça ela é bem extensa. Eu queria mais uma pessoa. Ágata, você lê tudo que tiver em itálico, ok? Menos o nome dos personagens aqui, que a gente já entendeu que é ninguém e todo mundo. Mas, por exemplo, Beelzebub para Dinato. Eu preciso de mais 2 personagens. Matheus, você faz o Beelzebub, pode ser? Pode. Então, começa a sua fala aqui, ó. E aí, tudo que tiver o Ber é sua. Brenda, você faz o Dinato? A Sora. Vocês vão perceber que essa peça tem 3 páginas, tá? Começa na 55 e termina na 57, mas os diálogos são bem extensos. A proposta é que seja feita uma leitura dramatizada, né? Que tenha entonação aí. Mas não tem problema, a gente vai seguir o fluxo do jeito que nós conseguirmos, ok? Sem cobrança, sem estresse. O homeschooling já é bem cansativo, então vamos fazer do jeito que conseguimos. Agatha, você começa primeiro aqui, ó, em Alto da Lusitana, aí depois lê o título e o negocinho para mim. Pode começar, por favor. Sim. Em Alto da Lusitânia, escrito em 1532, Gil Vicente especula a origem mitológica de Portugal. De acordo com a peça, Lusitânia, filha do deus Sol e da ninfa Lisibeia, desperta a paixão do cavaleiro de Portugal. Embora apareça um episódio isolado do restante da peça, o trecho Todo Mundo e o Ninguém descreve uma peça ocorrida no encontro de Lusitânia e Portugal, do qual participam 2 diabos, Beelzebub e Dinato. Eles escutam a conversa entre os personagens Todo Mundo e Ninguém. Entre todo mundo, o homem, como rico mercador, faz que anda buscando alguma coisa que ele perdeu. E logo após ele, um homem vestido como pobre. Este se chama Ninguém e diz: Quem andas tu aí buscando? 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando perfiando, por quão bom é perfiar. Como as nome, cavaleiro? Eu ei nome todo mundo, o meu tempo todo inteiro, sempre é buscar dinheiro. E sempre Continua. nisto. Acho que ela travou. Não? Eu? Não, já acabei. Isso me fundo. Não. A E gente sempre perdeu. nisso me fundo. Obrigada. E eu em nome ninguém, e busco a consciência. Beelzebub Esta para boa Dinato. experiência. Desculpa, eu cortei. Perdão. Não tem problema. Rei. Pode ler, Beelzebub para Matheus. Dinato. Tá.
Esta é boa experiência. Dinato, escreve isso também. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo busca dinheiro. Ninguém para todo mundo. E agora, que buscas lá? Busco honra muito grande. E eu virtude, que Deus mande, que tope com ela já. Beelzebub para Dinato. Outra adição nos acude. Escreve aí a fundo. Que busca honra todo mundo e ninguém busca virtude. Buscas outro amor bem... Não sei falar isso. Que esse Tá, é uma vai. apóstrofe. Busco mais quem me louvasse tudo quanto eu fizesse. E eu quem me repreendesse em cada coisa que errasse. Beelzebub para Dinato. Escreve mais. E tem Que tem sabido. Ai, pensei que era eu, desculpa. Foi nada. Não tem problema. E quer em extremo grado todo mundo ser louvado e ninguém ser repreendido. Todo mundo para ninguém. E mais queria o paraíso, sem ninguém estorvar. E eu ponho-me a pagar quanto devo para isso. Beelzebub para Dinato. Escreve com muito aviso. Que escreverei? Escreve que todo mundo quer paraíso e ninguém paga o que deve. Todo mundo para ninguém. Fogo muito da enganar e mentir nasceu comigo. E eu sempre verdade digo, sem nunca me desviar. Beelzebub para Dinato. Ora, escreve lá, compadre. Não sejas tu preguiçoso. Que? Que todo mundo é mentiroso e ninguém diz a verdade. Ninguém para todo mundo. Que mais buscas? Lisonjear. E eu estou todo desengano. Beelzebub Escreve, para ande lá, Dinato. mano. Que me mandas assentar? Põe aí, muito claro. Não te fique no tinteiro. Todo mundo é nossa, Lisonjeiro. lisonjeiro e ninguém desenganado. Travei. Bom, obrigada pela leitura. Sora, obrigada pelo meu personagem super angelical. Super importante, né? Mas pensem que a dinâmica de um texto teatral dramatizado aí tem todo um contexto por detrás. E dentro dessa leitura, o que a gente percebe no diálogo dos personagens nada mais do que a vida cotidiana, né? Vou fazer um paralelo com os digital influencers, que fazem a gente comprar tudo que a gente não precisa por uma questão de puro. Esqueci o nome da palavra, gente? Não, senhor, é que assim, Pura vaidade, eles né? estão vendidos. Senhora, por exemplo, tem uma empresa que se chama Ubisoft. Ele enche os youtubers de dinheiro para não falar mal para eles não falarem mal da empresa. Sendo que a empresa é uma bosta, só que eles não falam mal porque a empresa enche eles de dinheiro. Então, se envolver dinheiro, os youtubers eles não se importam. Então, mas isso não é só o youtuber. É intrínseco, tá dentro do ser humano. Geral. Quando a pessoa é influenciada, né, de forma positiva ou negativa, nada mais ela quer do que elogio, do que, como que chama? Acreditar em poucas mentiras ou falar que as mentiras são verdades. Basicamente, o texto fala muito sobre isso. E o diálogo dos Beelzebub aí, dos diabos, tá certíssimo, né? Nós queremos tudo, mas não damos nada. Então é muito complicado. Aqui embaixo eu queria que a Bia lesse para mim a definição então de ação paralela, reforço, concretização da abstração e improvisação. Improvisação acho que é o mais fácil, mas os outros três eu gostaria que você lesse com um pouco mais de afinco, Bia, por favor. Ação paralela. Faça uma pantomima ao mesmo tempo que é realizada a leitura da cena. Por exemplo, uma pessoa, parecendo muito incomodada com a presença de 2 diabos, tenta avisar todo mundo e ninguém
de que estão sendo ouvidos. Então, vou Reforço. explicar só um pouquinho. Vou Tá. explicar, então, o contexto dessa atividade. Era basicamente se nós estivéssemos em sala de aula. A pantonímia, então, é o método de gesticular, ok? De expressar com gestos, sem palavras, tipo um teatro de mímica. Se nós fôssemos fazer essa interpretação dramatizada em sala de aula, a primeira proposta seria a ação paralela. Então, dentro do contexto, alguém entra e fica fazendo alguns sinais para que se perceba as trocas de fala, para que se perceba os diálogos dos diabos, enfim. Pode falar o próximo, Bia. Reforço. Acompanhe a leitura da cena com recursos relacionados a ela, como slides, fotos, memes, charts, cartoons, músicas, jingles e materiais publicitários. Muito bem. Então, nada mais é do que complementar a leitura com arte visual, ok? Pode falar a próxima. Concretização Isso. da habitação. Apresentem cenicamente de modo realista ou simbólico conceitos abstratos contidos na cena, como ganância, consciência, honra, virtudes, louvor e reconhecimento. Muito bem. Então, por exemplo, a ganância poderia ser um celular de última geração. A pessoa querendo aquele iPhone 11, assim, maravilhoso. E aí trazer esse contexto de ganância para o contexto concreto, sair da abstração, né, que a ganância é abstrata, um sentimento aí, para o concreto. Pode falar o próximo, Bia. Improvisação. Experimentem várias possibilidades de ler a cena, de forma teatral, dramatizada e etc. Durante essa leitura, os personagens saltam do papel pela voz do autor, leitor. É o primeiro passo para a construção deles. Então, o improviso vocês já conhecem muito bem, né? Teve até um grupo que apresentou um trabalho do paradidático com o improviso na sala de aula, né? Dos Barbixas, né? A essência aí eu acho muito boa, a Cia dos Barbixas. E a improvisação também serve para uma peça estruturada de teatro, até mesmo quando a gente esquece uma fala, né? Então, vamos seguir o nosso fluxo aí. Obrigada, Bia. Felipe Espina, lê para mim a 9, por favor. No caso, você tem que desmutar, meu amor. Tá mutado. Não tô te ouvindo. Obrigada por lembrar, Sora, eu estava lendo. Vai lá. Os textos dramáticos normalmente apresentam uma estrutura interna comum, estrutura dramática, composta de apresentação, conflito e desfecho. No trecho lido da Alto da Lusitânia, identifique esses 3 momentos, em seguida explique no que consiste a apresentação desse trecho. Pessoal, a apresentação é o começo da minha peça, né? Lembra que a Agatha, eu pedi para ela ler as rúbricas? Então, a apresentação é isso aqui, ó. É contextualizar aonde vai se passar, o que está sendo, quais são os personagens, enfim. Destaquem aí na apostila de vocês, por favor. Pode ler a próxima, Espina, depois que você fizer o destaque aí. Tá, calma aí, Sora, só deixa eu pegar minha história ali. Tá bom? Vamos lá. Sério, não Letra chegou B. ainda não, foi o André. Oi? O Espina não chegou ainda não, foi o André. Tá bom, Rafa. Deixa eu fazer, vou interromper rapidinho para fazer a chamada, gente. Antes que eu esqueça. Opa. Hoje é dia 19 de agosto, gente. Olha que beleza.
André tá aí, Agatha tá aí, Bia tá aí, Brenda tá aí, Esther também. Felipe Melo também, Espina também, o Henrique também está. Isabela com S, Isabela com Z. Nunca acho Isabela com Z. Já achei, já achei. Já achei. Hoje não tá com o estojo na frente. Luiz Henrique tá aí também. Luiz Fernando também. Luísa Maria Eduarda Mafer também. Mariana. Aqui, Sora. Cadê tu? Achei. Matheus Murilo. Murilo tá aí também. Nicolas também tá aí. Pedro. Tô aqui. Ah, tá bom. A Rafa, acho que falou que já voltava, né? Rebeca também está. Sara, cadê você? Ah, tá sem o sapinho hoje, né, Sara? Agora eu tô aqui, tá? Porque senão, tipo, meu rosto ele sobe, daí eu tô aqui. Melhor sem o sapinho, né? Vamos lá. Então, qual é o conflito na cena Todo Mundo e Ninguém? Fala pra mim, Sara, qual que você acha que é o conflito aí? Eles estão discutindo sobre o que exatamente? Professora, vou ser sincera com vocês, esse texto me deixou bem confuso. Os diabos, eles falam, tudo que o Todo Mundo e Ninguém fala, o diabo vem e fala com a opinião dele, né? Então ele fala lá. Eu entendi que o Beelzebub tá falando pro Dinato escrever, né? O Dinato tá escrevendo. Isso. Então, o conflito é esse processo da escrita em relação aos sentimentos dos personagens, né? Esse processo de... Eu já ganhei, calma aí. Tá bom. Esse processo de inveja, de preguiça, esses sentimentos. É os 7 pecados capitais. Pode ser. Se a gente pensar assim, pode ser. Então, o conflito principal é o diálogo dos diabos voltado aí para a relação de sentimento, né, dos personagens. Sim. Então, porque tem horas que o Beelzebub também fala, tipo, que busca honra todo mundo e ninguém busca virtude. Tipo, ele fala todo mundo e ninguém, sendo que são personagens também. Isso, exatamente. Porque ele faz a avaliação dele em cima dos personagens, né? Como se ele fosse um espectador, sabe? Sabe quando tem aqueles desenhos que tem o diabinho e o anjinho? É mais ou menos a mesma condição, só que ao invés de ter um anjo, tem 2 diabinhos, né, no caso. Cuidando da vida dos outros. Que coisa feia. Exatamente. Coisa maravilhosa, né? Igual aquelas velhas que ficam na janela. Vamos lá. Opa, me perdi. Letra C. Qual é a função do desfecho nos textos teatrais em geral? Gente, qual é a função do desfecho? É o final, não é? É o entendimento. Final. Muito bem, é a conclusão, o final daquilo, né? O fechamento. Pronto, tá me ouvindo? O fechamento do conflito, não é, professora? Sim, é o fechamento da história, do conflito, da situação principal. Luiz, dá pra ouvir sim. Dá pra ouvir, Luiz, desculpa. Valeu. Mas esse texto é confuso, professora, eu fiquei bem confusa. É uma peça de 1500, né? Tá muito baixo? Não, tá bom. Luiz, pode até ler para mim a 10 aqui, ó. No trecho lido do autor Lusitânia, é possível observar algumas... Não, do alto da Lusitânia. No alto de Lusitânia, é possível observar algumas características do texto teatral, como discurso direto, reprodução fiel das falas dos personagens, rúbricas, diálogos, enredo, Ele quer saber qual das opções ou quais opções se enquadram. Quais são elas, Luiz Fernando? Desculpa. Discurso direto, eu colocaria. Na reprodução direta da fala, né? Tem até a introdução do nome do personagem. O que a Agatha leu é a rúbrica. Tudo que está em itálico, que é aquele escritinho de lado, é a rúbrica, que é a contextualização daquela cena, a introdução do personagem, enfim. Então tem 2? Rúbrica. Tem mais aí, né?
Não sei, olhem, analisem aí. Tá. Vocês. Diálogos, não tem, Sora? Ah, diálogos. Eu nem... O que mais? Tem mais? Tem. Estrofe. Tava em estrofe? Tinha rima? Não. Professora, não tem o Enredo representado. representado? Muito Esse bem. É o único que sobrou. Toda história tem, além de ser o único que sobrou, mas toda história tem um enredo, né? Tem uma história. Era mais fácil ter perguntado qual que é o incorreto, né? Qual que não tem. É verdade, Luiz Fernando, é facilitar a nossa vida. Vamos lá. Sara, lê para mim a 11, por favor. Claro. Qual o efeito de sentido dos nomes dos personagens todo mundo e ninguém nesse texto? Por que Gil Vicente usa esse recurso? Compartilhe sua conclusão com os colegas. Foi o que eu falei, professora, deles falarem sobre todo mundo e ninguém, sendo que são nomes dos personagens? Isso aí. E, além do mais, a gente faz outras conexões, né? Vou trazer a conexão para nossa rotina. Muda completamente o sentido da frase, se fosse só um nome. Exatamente. Por que Uma que ele frase fala que todo muda mundo, gente? Porque é uma situação que todo mundo passa, mas ninguém queria passar, entendeu? Tipo assim, eu quero sair, mas você não é todo mundo. Mais ou menos isso. Então, sim, são o nome dos personagens que faz nós criarmos várias conexões, né? A 12 pode pular, gente. A gente vai direto para 13, na página 59. André, você pode ler a 13 para mim, por favor? Tá. Ainda a respeito do trecho lido de Alto de Lusitânia, responda as questões. Qual personagem alegórico representa a falsidade, a ambição e os defeitos humanos? Vamos lá. André, lê o zoom de alegoria. Alegoria é uma figura de linguagem, tá? E ela complementa, ela traz essa ideia que o André vai esmiuçar agora pra gente. Eu faço um arremate no final. Vai lá, André. A alegoria é uma figura de linguagem utilizada para representar ideias ou sentimentos abstratos atribuídos-lhes, significando múltiplos que vão para além do sentido literal. Em Gil Vicente, especificamente, a alegoria é de tom irônico e apresenta duplo sentido. A primeira diverte e o segundo tem a intenção de educar e corrigir atitudes imorais. Obrigada, André. Então, quando eu falo de figura de linguagem, não tem só alegoria, eu tenho personificação, tem outras figuras de linguagens aí que são dentro de um contexto. Quando eu penso que uma traz uma proposta e a outra traz outra proposta, eu tenho duas perguntas aí na minha análise. Qual personagem alegórico, então, todo mundo e ninguém, que são os personagens principais, os secundários são os diabos ali, né, que fazem os arremates da ideia, mas o texto em si é o todo mundo e ninguém. Qual personagem alegórico, subjetivo, né, representa a falsidade, a ambição e o defeito humano? Todo mundo. Todo mundo. E qual personagem representa as qualidades? Ninguém. Ninguém. Ai, que difícil, né, essa vida, gente. É muito a vida real, assim. Qual é a função do Beelzebub e do Dinato no texto? Quem que Isso fala? é tipo... Meio que fazer comentários. Escrever as coisas. Comentar, o que a Agatha falou tá certo. É comentar de uma forma mais direta o comportamento da sociedade. Eu ia falar isso, Sora, mais ou menos. Ele vai, então, comentar o comportamento da sociedade. Todo mundo quer, mas ninguém quer fazer o bem. Tipo assim, todo mundo quer ajudar o próximo, mas ninguém quer se movimentar. Ele só traz verdades, né? Se a gente pudesse resumir ali, só traz verdades. Dá pra ver que desde antes até hoje esse negócio nunca mudou, né? Mudou as palavras, mas isso daí não muda. Exatamente. Você viu que o ser humano não muda, né? Incrível um negócio desse. Vamos lá. Enumere as conclusões de Beelzebub em relação à sociedade. Não precisa ser todas,
mas localizem pelo menos duas no texto para mim, para a gente grifar. Duas conclusões do Beelzebub, dois fechamentos de ideia dele lá. Ninguém busca consciência, todo mundo busca dinheiro, a primeira página. E na segunda também, que todo mundo quer o paraíso, mas ninguém paga o que deve. Vamos lá. Eu vou destacar aqui, junto com o Matheus, que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Isso é verdade, né? E a próxima... Fala de novo para mim, Matheus. É a última da segunda folha. Que todo mundo quer o paraíso e ninguém paga o que deve. Todo mundo quer o paraíso e ninguém paga o que deve. Muito bem. Os diabinhos filosóficos, né, Sara? Você vê, né? Leva a gente a tirar a... Como chama? Ter uma visão muito ampla do nosso próprio egoísmo. E, em sua opinião, a linguagem utilizada no texto é acessível ou é apenas para as pessoas que tinham mais estudo naquela época? Ah, senhora, esse vós, tu, nós. Tá Eu acho que é só pra enroscando. quem tem mais estudos, É pra senhora. quem tem mais estudo. Gente, não era para qualquer classe social, não. Apesar de estar fazendo crítica à burguesia lá, né? Que é a condição social rica, não era para todos, não. Você imagina um pobre, coitado? Não vai entender, né? Deixa eu ver quem não leu ainda. Murilo, lê para mim, depois que você responder a letra E, o quadradinho escrito aqui do Gil Vicente, por favor. Qual? Ah, tá. Gil Vicente também tornou popular o uso de personagens tipo como forma de criticar grupos sociais. O frade corrupto e pecador, o fidalgo decadente, a mulher adúltera, o comerciante ganancioso, a beata fofoqueira, etc. Em geral, esses personagens não têm nome próprio e são identificados pela profissão que exercem ou pelo papel que ocupam na sociedade. Então, personagens tipo é tipificar mesmo, né? Trazer determinadas condições de grupos e classes sociais. Lê para mim, Murilo, a letra F, novamente. A letra F para mim, por favor. O teatro vicentino revelava grande preocupação com a função moralizadora do teatro. Essa afirmação pode ser comprovada na cena Todo Mundo e Ninguém. Justifique sua resposta. Quando eu falo em moral, ó, tem um doguinho. Ai, que bonitinho, Pedro. Um dogão, né? Quando eu falo em moral e bons costumes, é tudo que é algo positivo em relação ao contexto da sociedade. Então, ele fala assim, essa afirmação pode ser comprovada, ele faz críticas para melhorar a sociedade dentro do texto. Ele traz um contexto de uma abordagem para que mude o comportamento, para que leve uma reflexão maior? Ah, isso sim, Sara. Sim. Sim, ele traz essas provocações para que a gente faça novas sinapses aí, novas conexões, né? Novas análises. Agora, nas próximas 4 páginas, é só leitura, tá bom? A 14 nós não precisa fazer. Nós vamos fazer a leitura aqui. De todo mundo e ninguém de novo? Não quero fazer. Não sei se a gente precisa fazer. Eu já entendi. Aqui é intertextualidade. Ele vai utilizar o fragmento do Gil Vicente e adaptar, ok? Com o Carlos Drummond. É interessante a gente fazer a leitura rapidinho, porque é menor. Depois vem o Alto da Compadecida. E aí a gente responde umas perguntinhas, 2 perguntinhas e já vai para o CA, tá bom? Esther, lê para mim o contexto aqui do ladinho, ó, a intertextualidade, por favor.
intertextualidade pode ser considerada um complemento de relações, declaradas ou não, que um texto pode estabelecer com o outro. Leu de baixo, Pro? Pode ler. Ler é cumulativo e avançar em progressão geométrica. Cada leitura nova baseia já leu antes. Então, a gente tinha que ter o contexto com a estrutura original para agora ampliar para essa releitura. Mari, lê para mim aqui, ó, intertextualidade. O fragmento a seguir é um exemplo. Peraí, eu não esqueço que eu tô mutada. O fragmento a seguir é um exemplo de intertextualidade, ou seja, quando um texto retoma ou estabelece uma relação com outro existente. Nesse sentido, o poema Carlos Drummond de Andrade faz uma homenagem ao dramaturgo Gil Vicente, criando uma versão de cena Todo o Mundo e Ninguém. Vamos lá. Todo Mundo e Ninguém, Alto da Lusitânia. Não, da Lusitânia tá certo, de Gil Vicente. Vou pedir para outras pessoas agora fazerem o Todo Mundo e o Ninguém. E a minha proposta é que essas pessoas não se atenham, ai meu Deus, não ficar presos, ok? Especificamente as falas, então é para trabalhar, além da fala que tá aqui, uma adaptação, uma improvisação, ok? Para a gente já fazer parte do exercício 16. Maria Eduarda vai ser o Ninguém. Tá bom, Maria Eduarda? E a Sara, eu vou pedir para ela fazer a todo mundo. Beleza, Sara? Tá, então já sabem que tem as falas aqui. Não quero que vocês se fixem 100% nelas, vocês podem adaptar. Vamos lá? E o Beelzebub, senhor? Tem o Beelzebub, né? Verdade. Vou pedir para Pedro, você pode ser o Beelzebub? Beleza, combinado. Então vamos lá. Vamos, Eduarda, força. Gente, a Eduarda caiu? Não, acho que não, senhor. Será que não tá mutado? Não Ah, tô tá, achando. senhora, desculpa. Pera. Tá bom. Mas estás a fim de quê? A fim de coisas buscar que não consigo topar. Mas não desisto, porque o cara tem de teimar. Me diz teu nome primeiro. Me chamo todo mundo, passo o dia e o ano todo atrás de dinheiro, seja limpo ou sujo. Vale a pena dar uma ciência e anotar isso também. Por ser fato verdadeiro, que ninguém tem consciência e todo mundo dinheiro. E o que mais procuras, hein? Procuro poder e glória. Eu não vou nessa história, só quero virtude. Amém. Ah, mas o papai não se ilude e traça. O livro segundo busca o poder, todo mundo e ninguém busca virtude. Que desejas mais, sábido? Sabido? Minha ação elogiada em todo mundo, em qualquer sentido. Vai, ninguém! Prefiro ser repreendido quando der uma mancada. Aqui deixo por escrito o que querem, lado a lado. Todo mundo ser louvado e ninguém levar um pito. Para que sirva de aviso, mais uma trança escreve. Todo mundo quer paraíso e ninguém paga o que deve. Que mais, bicho? Bajular. Eu cá não jogo confete. 3 mais 4 igual a 7. O programa sai do ar, lero, 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 lero. Curro, paco, paco. Todo mundo é puxa-saco e ninguém quer ser sincero. Olha, Brasil, nada de novo também, né? Só ouço verdades aqui.
Quanto mais a pessoa puxa saco, mais a gente tem que ter medo dela, viu? Que é complicado. Bom, vocês ouviram então o texto, né? Não rolou uma improvisação, mas agora a minha proposta é que vocês façam uma improvisação. Senão a gente não vai conseguir cumprir nenhuma das propostas aqui, ok? Vou chamar então outras pessoas. Vou deixar uma pessoa só que já leu como outro personagem. Então a Sara vai ser o ninguém. Beleza, Sara? Adapta essas orações, tipo, tu usa você. Você tá afim do quê? Ah, tô afim de buscar coisa nova, É não uma consigo. linguagem informal junto? Isso, é justamente para. A proposta é essa. Rebeca, você é o todo mundo, beleza? E Mafer, você é o Beelzebub. Então, gente, ó, vou dar um exemplo aqui. Então, começa lá. Você tá afim do quê, cara? Tô afim de coisas novas buscar, não consigo topar, não consigo desistir, porque o cara tem que teimar, sei lá, não sei o que tá acontecendo. Me diz teu nome primeiro, me diz, fala pra mim. Eu me chamo todo mundo, eu passo o dia o ano inteiro atrás de dinheiro, mas não consigo nada, nem limpo, nem sujo. Parece que tá todo mundo imundo? Tipo, façam a adaptação. A improvisação é justamente isso, eu pegar um texto e adaptar. Mais para nossa rotina, beleza? Então, Mafer é o Beelzebub, Rebeca é o todo mundo e a Sara é ninguém. Pode começar. Você tá afim de quê? Ah, mano, eu tô afim de buscar o que não consigo topar, mas não desisto, porque o cara que tem de temar. E seu nome? Me fala seu nome primeiro. Eu me chamo todo mundo. Eu passo o dia e o ano inteiro atrás de dinheiro, seja limpo ou seja sujo. Vale a pena dar ciência e anotar isso bem, por ser fato verdadeiro que ninguém tem consciência e todo mundo tem dinheiro. Nossa, desculpa. E você? O que mais você procura, todo mundo? Ah, eu procuro poder e glória. Eu não sou dessa história, não. Eu só quero virtude, amém. Mas o papai não se ilude e traça livro segundo, busca o poder todo mundo e ninguém busca virtude. E o que você mais quer, sabichão? Muito bem. Ai, eu quero... Quero elogio, eu quero ser elogiada em tudo, em qualquer sentido. Prefiro ser repreendido quando pisar na bola. Aqui deixa por escrito, o que querem nada lado, todo mundo ser louvado e ninguém levar um pito. Para que sirvam de aviso, mais uma transa e escreve. Todo mundo quer paraíso e ninguém paga o que deve. E o que mais, bicho? Ah, sei lá, bajular? Ah, eu não jogo confete, não. 3 mais 4 igual a 7, o programa sai do ar, lero, 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 curo, paco, 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 todo mundo é puxa-saco e ninguém quer ser sincero. Muito bem. Ficou bem mais fluida essa leitura do que a primeira. Agora eu vou pedir para uma pessoa ler para mim as definições aqui das propostas. A gente já fez uma, tá? Mas só para trazer, para a gente conhecer. Isabela Conze, lê para mim, então, paráfrase, leitura comparada, improvisação, coringa e recitação de memória. Por favor. Paráfrase. Narrem a cena para os colegas de seu grupo, usando palavras próprias e fazendo adaptações no texto fonte. Versão do Drummond. Pode continuar? Pode. Leitura comparada. Procurem os trechos correspondentes entre o texto de Gil Vicente e a versão de Drummond. Por exemplo, em Gil Vicente, que andas tu aí buscando? Em Drummond, tu estás a fim de quê? Improvisação. Experimentem várias possibilidades de leitura teatral dramatizada.
Coringa. Façam a leitura dramática do texto revezando os papéis, isto é, os integrantes do grupo devem representar papéis diferentes a cada leitura. Recitação de memória. Com o apoio de ganchos ou de roteiro, digam o texto de memória. Muito obrigada. Então, na realidade, a gente fez duas aqui, né? A gente fez a improvisação e utilizamos também o Coringa, né? Que é a rotatividade aí dos personagens. Quem já assistiu o filme O Alto da Compadecida? Eu já, Sora. Só Eu já, Sora. professora. Eu já assisti, eu acho um saco, tô sendo sincera com vocês. Eu não gosto. Não é a minha vibe, não é a minha praia. Eu já tive que assistir várias vezes, já tive que fazer uma peça também, uma parte de teatro com esse filme. Do A gente Ariano teve que Suassuna. apresentar. Cara, depois disso, depois do Alto da Compadecida, só Deus e o Diabo na Terra do Sol. É muito ruim também, sabe? Tipo, não é um humor que eu goste, assim. Concordo, Sora. Nossa, é bem, bem chato. Mas o Alto Eu da nunca consegui Compadecida, terminar de assistir. eu também. Eu não lembro, você Eu nunca ouvi acredita? falar desse filme. É um Sora, eu só clássico assisti uma parte só. Ah, eu não lembro, gente, se assisti tudo, mas não gosto não, não é uma coisa que eu gosto. Então vamos lá. Henrique, lê para mim aqui o cantinho, ó. O leitor concluirá. O leitor concluirá que Alto da Compadecida é um programa da humanidade, com suas misérias, suas fraquezas, mas também suas razões de consolo e esperança, que a Compadecida evoca. É esse justamente o grande mérito do autor e a evidência da qualidade de sua obra. Ter conseguido, a partir de uma situação local, regional, típica mesmo, compor um quadro de significação universalmente válida. O Alto da Compadecida aborda muito essa questão nordestina, pobre, né? Miserável e tudo mais, mas é bem engraçado. Assim, não é o que eu gosto, gente. Vou falar que eu amo. Não amo, né? Tô mentindo, no caso. Então, vamos lá. Eu preciso, para essa leitura, uma pessoa para ser o João Grilo, outra para ser o Chico, outra começa aí como palhaço e uma para ler a rúbrica. A rúbrica eu vou ter a gente só tem uma vez aqui que aparece. Então, o João Grilo e o Chicó, desculpa, falei Chico. É Chico. Então, quem se propõe aí? Eu não vou chamar ninguém, eu espero que alguém se movimente. Mas tem que falar com sotaque, professora, porque eles têm o sotaque. Tem que falar não, sotaque não, até leria, mas sem sotaque só. Sotaque não. Agatha, você até leria, mas sem sotaque. Você pode ler o palhaço, tá bom, Tá. Agatha? Uhum. E aí não precisa de sotaque. Brenda, Eu lê a posso ler, Sora. Você quer ser o João Grilo? Tanto faz. Mas tem que ter sotaque. Eu leio a rúbrica. Você lê a rúbrica. O Luiz Fernando, você faz o João Grilo? Professora. Cadê o Murilo? Murilo é a O Lira- pessoa certa. Você quer fazer, Felipe Melo? Não. O Lira não tá, ele deve ter saído para ir no banheiro. Quem mais? Tá faltando uma pessoa. Vai, gente, pelo menos tenta. Quer tentar, Sara? Eu até faria, mas eu não sei fazer o sotaque. O Espina. Oxi! Que problema. Eles Ele falam vem assim, mesmo. todo. Está desconfiado, Chicó. Você é tão sem confiança. Só tenta. Então vai. Vamos lá, vamos tentar, vai. O Alto da Compadecida. E se não tiver sotaque, não tem problema, seguimos o fluxo do mesmo jeito. O Alto da Compadecida. Segue Agatha. Ok. O distinto público imagine à sua direita uma igreja, da qual o centro do palco será o pátio. A saída para a rua é à sua esquerda e o resto é com os atores. Aqui pode-se tocar uma música alegre e o palhaço sai dançando uma pequena pausa e entram Chicó e João Grilo. Ele vem mesmo, Eu tô cabreiro, esse Chicó. Você é tão sem confiança. Vai, Sara! Sara, ela tá tendo uma crise de riso ali. Vai! do céu, Francisco.
Ai, Fro, desculpa. Ele leu a primeira frase do João Grilo, né, Fro? Você é o Chicó. Eu sou Chicó. Eu sem confiança? Que é isso, João? Você tá me desconhecendo? Vai, tá bom. Tava desconhecendo. Eu não sei fazer um sotaque. Juro como me vem. Quer benzer o cachorro da mulher pra ver se o bicho morre? A dificuldade não é ele vir, é o padre benzer. O bispo está aí, o padre não vai benzer o cachorro. Vai benzer? Por quê? Quem é que cachorro tem demais? Bom, eu digo assim, porque sei como esse povo é cheio das coisas. Não é nada demais, eu mesmo já tive um cavalo dentro. Que isso, Chico? Já estou ficando por aqui com a sua história. É sempre uma coisa toda esquisita. Quando se pede uma explicação, vem sempre que eu não sei, não sei. É assim, sempre assim. Só sei que foi assim. Mas eu tive o mesmo cavalo, meu filho. O que eu vou fazer? Vou mentir e dizer que eu não tive? Você não vem com uma história dessa depois se queixar, porque o povo diz que é desconfiança, viu? Você é sem confiança. Eu sem confiança? Antônio Martins tá aí pra dar umas provas do que eu digo. Antônio Martins. Quem é esse? Faz 3 anos que ele morreu. Mas era a vida quando eu tive o bicho. Quando você teve o bicho, e foi quem pariu o cavalo, Chico? Eu não, mas do jeito que essas coisas vão, não me admiro mais do que nada. No mês passado, minha mulher partiu na Serra do Araripé, para os lados do Ceará. Isso é coisa da roça. Acaba nisso. Essa fome. Ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo. A comida é mais barata e as coisas que se pode vender. Mas se o cavalo, como foi? Foi uma velha que me vendeu barato porque ia se mudar, mas recomendou todo mundo todo cuidado, porque o cavalo era bento. E só podia ser mesmo, porque o cavalo bom é aquele que nunca tinha visto. Uma vez correndo atrás de uma garrota das 6 da manhã até as 6 da tarde, sem parar por um momento. Eu a cavalo, ele a pé. Fui derrubar a novilha já de noitinha, mas quando acabei o serviço, enxocalhei as rés, olhei ao redor, não reconheci o lugar em que estávamos. Tomei uma vereda que havia assim e saí tangendo o boi. Nossa, que difícil. O boi? Não era uma garrota? Uma garrota é um boi. E você corria atrás dos dois uma vez? Corria, é proibido? Não, mas já admiro. Eles correram tanto tempo juntos, se apartarem, como foi isso? Eu vou te falar que eu não sei, só sei que foi assim. Saí tangendo os bois e de repente avistei uma cidade. Você sabe que eu comecei a corrida ali beira do Taperoá, da Paraíba. Pois bem, na entrada da rua perguntei a um homem onde estava e ele me disse que era própria de Sergipe. Sergipe, Chico. Sergipe, João. Eu tinha corrido até lá no meu cavalo, só sendo bento mesmo. Mas, Chico. E o Rio São Francisco? Só podia estar seco nesse tempo, porque eu não me lembro quando passei. E nesse tempo todo cavalo ali comigo, sem reclamar nada. Eu me admirava, e se ele reclamasse? Ai, gente, adorei a leitura de vocês, foi sensacional, muito boa, parabéns, gostei mesmo. Brenda, lê para mim, ó, a compadecida é isso, a afirmação de que as velhas fórmulas... A compadecida é isso, a afirmação de que velhas fórmulas do alto medieval e do romanceiro popular podem encontrar-se e produzir um novo resultado, uma experiência forte, legítima e contagiante, mais do que no palco. É na plateia que se realiza o espetáculo de A Compadecida, quando vemos os públicos sofrer com os bons espezinhados e rir na vitória final, de tudo quando é humanamente válido. Então, o Alto da Compadecida, ele tem essas histórias, assim, bizarras, né? Que
O Chicó conta como se fosse verdade. Aí as pessoas começam a cair no conto dele. É muito engraçado. Essa Tem no parte filme é essa boa. parte, Sora. A história é difícil Tem. pra Mudam caramba a... ler, eles falam do jeito Ele engraçado. somente, gente. Ele é o enrolador em pessoa. Vamos lá. Na próxima página, desculpa, o exercício 20, eu vou pedir, por favor, para a Rafa ler. Você pode ler para mim o enunciado da 20, Rafa? Professora. A leitura do fragmento de Alto da Compadecida permite que o leitor chegue a algumas conclusões sobre o perfil dos personagens Chico e João Grilo. Anote suas impressões nas linhas a seguir e depois compartilhe-as com colegas. Vamos lá. O que nós lemos em relação ao Alto da Compadecida, né, filme ou peça teatral, é um texto pequeno ou grande? É grande, então a gente Grande. leu as E o falas que nós deles, lemos né? foi um texto O script deles. Foi, pequeno, né? Uma parte. foi Vamos um trecho do script. Isso, então vamos comentar aí, então. Lemos no trecho do script ou do texto, tá? Apresentaram-se poucas perspectivas para a gente analisar, né? Sobre o perfil do personagem. O que a gente pode construir desses personagens? Que eles são urbanos ou rurais? Rurais. Rurais, né? São do interior do sertão, né? Sertanejos aí, se a gente for colocar. Então, o perfil do personagem é que eles são sertanejos do interior. Opa! Mentiroso. Que usam desse recurso aí da mentira, né? Para dar uma esquentada no assunto. Pior que pescador. História de pescador. Eu posso Pior até que mandar ali depois mostrar um trechinho aqui, eu acho que tem da história do Alto da Compadecida para vocês. É basicamente isso. Então, no fragmento que a gente leu, não dá para construir muito personagem, mas o que a gente sabe é que eles são sertanejos, interioranos e mentirosos, como bem falou aí o Luiz Fernando. Deixa eu ver. Bia, lê para mim a 21, por favor. Leio. O que existe em comum entre os personagens da cena Todo Mundo e Ninguém, de Alto da Lusitana, e os que aparecem no fragmento de Alto da Compadecida? Lembra do contexto da figura de linguagem que nós acabamos de ver, o contexto de alegoria, né? Que é uma pessoa que traz essa condição. Deixa eu só ver se eu estou dentro da captura. Traz essa condição de sentimento positivo e outra de sentimento negativo. É basicamente isso. O que conecta são os personagens alegóricos, né? Essas personificações aí, esses personagens alegóricos. Então, essas são as conexões. Justamente porque o Chicó é o cara que traz os sentimentos relativos aí, negativos e mentirosos, e esqueci o nome do outro, gente. João Grilo. O João Grilo é o cara que fala assim, realmente é verdade? Isso aí tá acontecendo mesmo? Olha lá, hein? Mas você falou que era um, agora Desconfiado. é outro. Exatamente, ele é mais a razão, né? Deixa eu pedir para a gente fazer o fechamento aqui, para uma pessoa ler para mim. Murilo, você consegue ler esse trechinho aqui, ó, que está em azul no livro de vocês? Meu verso acabou-se? Meu verso acabou-se agora. Minha história verdadeira, toda vez que eu canto ele. Vem 10 mil réis para a algibeira. Hoje estou dando... Desculpa, Nossa, Murilo, calma aí. o som tá muito ruim. Repete para mim, por favor. Meu verso acabou-se agora. Minha história verdadeira. Ainda continua. Não, amor, tá muito ruim o áudio. Vou pedir Tá para outra chiado. pessoa, tá? Tá chiando muito, desculpa. Isa, com S, lê para mim, por favor. Pronto. Meu verso acabou-se agora. Minha história é verdadeira. Toda vez que eu canto ele.
vem R$ 10.000 para algibeira. Hoje Deu estou 10 dando... mil réis, né? Não reais. Ah, desculpa, professora. Hoje estou dando por 5. Talvez não ache quem queira. E se não há quem queira pagar, peço pelo menos uma recompensa que não custa nada e é sempre eficiente. Seu aplauso. E aí o fechamento, né? Pano. Então a gente viu algumas peças do Ariano Suassuna, do Gil Vicente. Quando a Isa com Z leu é Carlos Drummond, não fala Drummond, tá? O D é mudo, então é Carlos Drummond de Andrade aí, em algumas releituras, né? Em relação à peça teatral. Podem fechar na página 64, colocar que a gente realizou em 19 de agosto, a gente fecha. E agora a gente vai lá para o CA, tá bom? Eu só vou interromper Ô, louco, já acabou a apostila. Sim. Senhor, a gente Pra voltou. página 2. A gente já não faz nem 3 semanas direito, olha isso. A gente é muito bom, cara. Sempre. Vocês são Zerando a superiores. vida. A Sora devia fazer vídeo de life hack. Mano. A Sora, ela é muito prática. É muito prática, Sora. Life Eu hack. sou mesmo, gente. Eu sou uma pessoa muito decidida, sabe? Isso é bom. Às vezes não, né? Praticidade é bom, mas nem sempre, né? Isso, muito bem. Nós vamos para o CA, então, página 2, que é a correção referencial. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Cara, qual que é o nosso objetivo do CA? Então, no CA, amor, eu acho que a gente consegue fazer da Porque página CA não é 2. muito difícil, né? Eu acho que dá 2 a 5, viu? Porque é bem curtinho, você vai ver que os exercícios são bem rápidos. Sora, a gente tem 20 minutos, então dá pra fazer. Dá pra fazer até sim. uns 6. Vamos lá. Então, coesão referencial é sempre a substituição, estabelecer a ligação de ideias, evitando a repetição, né? Nesse caso, nós vamos utilizar, desculpa, gente, pronomes, né? Sinônimos e tudo mais, para fazer essa coesão. Vou pedir, então, para uma pessoa ler para mim aqui. Esther, você poderia ler coesão referencial? Chama-se coesão, conjunto de ligações. Chama-se coesão, conjunto de ligações estabelecidas entre ideias, palavras, frases e parágrafos de um texto. Pode continuar, meu amor. Diversos elementos coesivos promovem essas ligações, como sinônimos e pronomes pessoais, oblíquos, demonstrativos, possessivos ou relativos. A coesão referencial consiste, sobretudo, na retomada de informações ou palavras mencionadas anteriormente. Referente. Evita-se, assim, que o texto se torne repetitivo. Além disso, a coesão referencial pode participar temas que serão apresentados adiante no texto. Exemplo. Antecipar, né, no caso. Antecipar, desculpa. O problema é este. Não temos dinheiro para viajar. Tá antecipando o tipo de problema aí, né? Quando eu falo, então, em diversos elementos promovem a coesão, sinônimo é aquele que eu substituo sem ter repetição. Pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Os oblíquos são aqueles que complementam, né? Uma palavra, então, fazendo o é o complemento. Demonstrativos, esse, essa, isso, possessivo, meu, minha, seu, sua, relativo, que, a qual, na qual, ok? Então, a partir daí, isso daqui a gente já conhece, não é nada novo. Isso daqui é matéria bem de revisão mesmo. Então, a gente vai ler a reportagem Como Tratamos os Animais, da Super Interessante. Bia, você poderia ler para mim, por favor? Sim. Começa o texto? Uhum. Tá bom. O cachorro é todo marrom, da caudas longas, orelhas, a não ser por uma mancha no olho esquerdo. Mas esse cachorro não tem nome, nascido há semanas. Ele foi logo separado da mãe e passava a vida em uma jaula pouco maior que seu corpo. Sem ter o que fazer, ele come e dorme.
rapidamente engorda. Um dia ele é enfiado em uma gaiola com outros cães e levado a um galpão, cheio de sangue e as fezes se forte. Ouvem-se ganidos. Uma pessoa se aproxima e ele aplica um choque violento. Em instantes, o cão sem nome morre. Seu corpo é jogado sobre uma grelha e seu pelo tostado. Em alguns minutos, ele é cortado em pedaços para virar churrasco. Ai, que horror! É muito ruim, né? Também fez uma cara, que feia. A cena descrita é real e acontece diariamente na Coreia, onde a carne de cachorro é muito apreciada. Fora daí, apreciada. E é por isso que tem a doença lá, Sorol, os costumes. Apreciada. Fora dali, porém, o debate de cães é considerado uma ofensa. A ofensa, uma afronta dos padrões civilizados. Não deixa de ser curioso, já que os porcos e as galinhas têm distintos bem parecidos com o do anônimo cão coreano. Mas bem pouca gente ergue a voz para protegê-los. Bom, vamos lá. Não precisa conectar por meio de seta, porque isso aqui vai demandar muito tempo e sem necessidade, tá? Vamos direto para letra B. Ele vai falar para nós copiarmos os elementos grifados, então aqui, ó, todos que estão grifados, tá? Que são equivalentes. No primeiro caso, sinônimo ou equivalente. No segundo caso, pronome pessoal do caso reto. No terceiro, pronome oblíquo. No quarto, possessivo, demonstrativo e outros. Vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil. Qual é o pronome pessoal do caso reto que está destacado aí? Ele. Ele, muito bem. Tem até, aparece duas vezes, se eu não me... Não, uma vez, né? Porque eu confundi. Não, duas. Duas, tá certo, né? Na segunda e na terceira. Isso, obrigada. É na quarta, né? Ele aparece 3 vezes, então. Desculpa. Mas só um é o suficiente. O oblíquo eu já falei que é o lhe, é um pronome oblíquo que completa. Ai, minha língua! Tá travando! E normalmente o pronome oblíquo é aquele que complementa uma palavra, que tem um hífen, né? Naquela palavra. Qual seria o outro? Los. Então, um é o lhe e o outro é o los. Bem. O pronome possessivo. Seu corpo, muito bem. E o pronome demonstrativo? Esse, muito bem. Os outros dão a ideia de local, de localização. Professora, qual que é o pronome pessoal oblíquo que eu perdi? Lhe e los. E sim, é onde. Outros é onde. E tem mais um. Dali. Muito bem. O que sobrou, então, de sinônimo ou equivalente? Anônimo cão coreano? Anônimo cão coreano e o quê? Tem um Cão outro. sem nome. Cão sem nome. Vou pedir, então, Brenda, você preencheu todo... Meu Deus do céu, tá difícil hoje, hein? Tá embaçado, gente. Não queria falar nada, não. Toda a tabela? Preenchi. Então, repete, fala pra mim, então, a classificação, tipo, sinônimo ou equivalente, o que é, tá bom? Para as pessoas conferirem. Sinônimo ou equivalente. Anônimo cão coreano, cão sem nome. Pronome pessoal do caso reto. Ele. Pronome pessoal do oblíquo. Lhe e los. Pronome possessivo. Seu. Pronome demonstrativo. Esse. Outros. Onde e dali. Muito bem. Vou pedir para o Felipe Melo, por favor, ler o enunciado da 2 para mim. Leia as frases a seguir. Quais são os referentes dos termos de destaque? Muito bem. Então, vocês estão vendo que tem termos destacados.
Ao invés de colocar aqui no quadradinho, vocês podem escrever, mas pode fazer destacar a palavra, que fica, dá na mesma. Então, eu vou pedir para o Henrique fazer comigo esse exercício. Tudo bem, Henrique? Uhum. Vamos lá. Leia a gente vai chegando nas conexões uma por uma, tá? Ok. Preciso escrever um texto sobre a poluição dos rios. Esse tema é de fundamental importância. Qual é o tema? Poluição dos rios. Muito bem, a poluição dos rios. Então, destaca lá ou escreve. Acho mais fácil destacar, né? Se você já destacou, Henrique, pode ler a próxima. 2. A grama cresceu rapidamente. Eu preciso cortá-la. A grama? Muito bem, a grama, perfeito. Pode ler a próxima, Henrique. Onde está Roberto? Eu ainda não o vi na sala. Roberto. Muito bem, pode ler a próxima. João comprou um computador novo. Pagou por ele R$2.500. E aí? Computador. Um computador novo, muito bem. Pode ler a próxima, Henrique. O mar está calmo. Isso favorecerá a navegação. O mar. Muito bem. Mar calmo, né? Pode ser O mar está tudo, calmo. o mar, não tem problema. A gente já entendeu o contexto. Então, quem não grifou, grifa aí para a gente ir para o exercício 3. Calma aí. No 3, eu vou pedir para a Rebeca ler para mim. Você pode ler, Rebeca, o texto, por favor? Leia o trecho a seguir. Quando a escritora americana Lenore Skenazy, 49 anos, contou aos leitores de sua coluna no jornal The New York Sun que ela e o marido deixaram o filho, Izzy, então com 9 anos, atravessar a cidade sozinho de metrô. Esperava reações indignadas, mas nem tanto. Foi sabatinada em algum dos principais programas de TV dos Estados Unidos e acabou rotulada de a pior mãe da América. Por ter exposto o menino ao que foi considerado um grande risco, pouco mais de um ano depois, ela é a famosa criadora do movimento Free Range Kids, algo como Crianças Independentes, e lança um livro com um título idêntico. Ambos batem na mesma tecla. As crianças precisam de mais autonomia. Essa ideia de que estamos sendo bons pais ao tratar nossos filhos quase como inválidos não faz nada bem a eles, afirma. Isso, frisa, é diferente de zelar pela segurança. Lenore, por exemplo, faz nada bem, obriga seus 2 filhos de 1 e 13 anos a usar capacetes quando andam de bicicletas. Recriminam se atravessarem a rua sem olhar para os lados e não permite que entrem numa piscina sem a presença de um adulto. Muito bem. Pedro, lê para mim o exercício. Analise os trechos colocando V para verdadeiro ou F para falso. Pode ler a primeira. Ambos batem na mesma tecla. As crianças precisam de mais autonomia. O termo ambos refere-se à escritora Lenore Skenazy e ao seu marido, ou seja, aos pais de Izzy. Falso. Lê todas antes? Falso, porque ela faz uma correlação aí entre a ideia dela de autonomia mais o livro, né? Que chama, como que é mesmo? Free Range Kids, né? Pode ler a próxima. Certo. Isso, frisa, é diferente de zelar pela segurança. O pronome demonstrativo isso retoma as ações de usar capacete para andar de bicicleta e entrar na piscina sem a presença de adulto. Verdadeiro. Isso, frisa, é diferente de zelar pela segurança. A segurança de quem, gente? Das crianças. Não do capacete, né? Então, isso retoma a ideia dos filhos lá, né? Da autonomia dos filhos. Então, é falso. Pode ler a próxima, por favor, Pedro. Recrimina-os se atravessarem a rua sem olhar para os lados. O termo destacado é um pronome oblíquo e refere-se aos 2 filhos da escritora. E aí?
Verdade. Verdadeiro. O O se refere aos filhos dela, né? Obrigada, Pedro. Sara, lê para mim a 4. Releia o trecho, releia o seguinte trecho, desculpa. Esperava reações indignadas, mas nem tanto. A palavra indignadas no contexto em que é utilizada poderia ser substituída por amistosas, de revolta, de indiferença. Eu coloquei de revolta. Show, é isso aí. De revolta. Pode ler a próxima, Sara. D. O trecho, mas nem tanto, antecipa o fato de que Lenore Skenazy foi rotulada a pior mãe da América, a coragem de ter exposto seu filho Easy a um grande risco, a fama que conquistou com a criação do movimento Free Range Kids. Eu coloquei a última. Eu também. Não, o fato de que Lenore foi rotulada a pior mãe da América. Esperava reações indignadas, mas nem tanto. Tipo, as pessoas foram muito extremistas ao analisarem a atitude dela como mãe, né? Vamos lá. Reescreva as frases abaixo, corrigindo o problema de coesão. Tá faltando alguma coisa aí. Tem repetição que a gente precisa retirar. Vou pedir para a Isabela com S fazer comigo. Você tá aí, Isabela? Aqui, Sônia. Vamos lá, Lea. Chame os seus filhos e diga aos seus filhos que você ama os seus filhos. Nossa, Sônia. Vamos lá. Como fica essa reescrita? Não precisa nem reescrever se você não quiser, mas precisa ler. Deixa eu pensar. Eu já sei. Chame os seus filhos e diga a eles que você os ama? Que os ama. Chame seus filhos Que os amam. e diga a ele que os ama. Não que os amam. Diga a ele Sei que lá. os ama. Sora, posso Posso fazer fazer a próxima, Sônia? Chame os seus filhos e diga a eles que os ama. Oi. Posso fazer um Pode, risco nos Isa. filhos e fazer uma O setinha? aparelho está com defeito. Vou trocar o aparelho. O E aparelho aí? está com defeito. Eu vou trocá-lo. Vou trocá-lo. Não precisa nem reescrever o primeiro período, só o segundo aqui. Vou trocá-lo. E, gente, trocar, tracinho lo, por favor, tá? Que é pronome oblíquo, pelo amor de Maria. Vai, letra C. Eu vi o Marcelo no mercado. O Marcelo estava com pressa. Eu vi o Marcelo no mercado. Estava com pressa. Ele estava com pressa. Ele estava com pressa. Ele estava com pressa. Então, só riscar aqui e colocar o ele estava com pressa. Isa, lê todas as respostas como ficou. Tá. Chame os seus filhos e diga eu não sei falar muito bem isso, Diga mas que os ama. Diga que os ama. O aparelho está com defeito. Vou trocá-lo. Eu vi o Marcelo no mercado. Ele estava com pressa. Muito bem. Vamos para a página 5, a última página aqui. Então, a capa da revista é a Brasil Escola. É a Nova Escola, desculpa. Tem a Brasil Escola também, mas essa é a Nova Escola. Isto é Brasil. A diversidade étnico-racial do país motiva professores e escolas a resgatar a contribuição negra na nossa cultura, né? Aí tem as entrevistas e tudo mais. Letra A, Luísa. Tudo bem, querida? Eu observe o conjunto de pessoas apresentadas na capa da revista. O que esse recurso visual representa? O que ele representa? A diversidade do Brasil. A diversidade racial do Brasil, né? Diversidade de raças. Muito bem. Tá tudo bem aí, Bia? Tá tudo bem. Professora, pra mim a sua voz tá travando um pouco. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, então Tava travando deve ser um sua pouco. conexão, Luiz Fernando. Então, na primeira, a diversidade racial do Brasil. Na letra A, diversidade racial. Letra B, justifique o emprego de isto na manchete. Isto é Brasil. E aí? Professora, eu não consigo Isto explicar retoma a isso. ideia do que, gente? Do que é o Brasil. A diversidade do Brasil. Muito bem. O isto, então, retoma a ideia da diversidade. O isto retoma a ideia da diversidade. Professora, repete a primeira que eu não ouvi. Diversidade racial no Brasil.
E aí a letra B é o isto retoma a ideia de diversidade. Sara, 7. Reescreva os períodos evitando a repetição. Pode ler a A e aí a sua proposta de reescrita. É que eu tinha feito essas páginas antes, né? Aí eu pensei que eu não tinha feito essa, mas é que eu tinha arriscado ali as palavras. Não tem Então, problema. pode falar já como eu coloquei, então? Eu leio então completa e você fala a reescrita, pode ser? Pode ser. Procurarei na papelaria esses envelopes, mas hoje a papelaria está fechada. Eu coloquei, procurei na papelaria esses envelopes, mas hoje ela está fechada. Mas hoje ela está fechada. Então, esse segundo papelaria, ela riscou e escreveu ela. Perfeito. Uhum. Letra B. Os cientistas nem sempre foram bem compreendidos em sua época, mas sem os cientistas não haveria evolução da humanidade. Eu coloquei, os cientistas nem sempre foram bem compreendidos em sua época, mas sem eles não haveria evolução na humanidade. Mas sem eles, então ela riscou aqui, ó, os cientistas e escreveu eles. Muito bem. E a última, é necessária uma boa argumentação para expor opiniões. Emitir opiniões também exige tolerância. Eu coloquei, é necessária uma boa argumentação para expor opiniões. Emiti-las também exige tolerância. Muito bem. Então, no emitir, ela colocou emiti-las, emitir, tracinho las, e riscou opiniões. Ok? Vou interromper o compartilhamento. Por hoje é só. Gente, a gente tem aula amanhã? Eu nunca lembro. Acho que não, Sora. Eu acho que é Tem uma aula, amanhã. Sora. É isso aí. Então, até amanhã. Tchau, Sora. É.